conosco o vereador Alisson Nogueira, pastor Alisson Nogueira. Quero que você se apresente para que todos te conheçam. Aqueles que já conhecem, só vai se apresentar porque nós temos um público grande e eu quero que todos conheçam o senhor mais de perto. Olá a todos que estão nos assistindo, né? Que Deus abençoe de forma poderosa, pastor Tiago, né? Que Deus abençoe, e desde já agradecendo aí pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui. E muitos me conhecem, posso dizer que quase todos, né? 99%. Isso. A gente sempre anda pelas ruas, né? E às vezes a gente depara com situações, pessoas te chamando pelo nome, a gente fica assim, quem me gritou? Quem é essa pessoa? Quem está me chamando, né? Então, assim, graças a Deus, né? A gente que está aí na vida pública, né? Graças a Deus a gente é conhecido, né? Acredito que posso dizer desta forma, nos 4 cantos da cidade, né? E também nas cidades circunvizinhas, né? Porque hoje também nós adotamos um trabalho, né? Nas redes sociais, que isso tem um alcance gigantesco, né? Antigamente não tinha, né? Antigamente. Porque hoje nós estamos na era das redes sociais, A né? rede digital. Isso, portanto, nós podemos aí, os nossos colegas vereadores, né? Munícipes também, outras cidades, vários, eu inclusive sigo vários vereadores de outras cidades que também adotaram esse mesmo sistema, né? Um sistema que tem dado certo, porque o nosso trabalho é esse, cobrar, mostrar alguns erros, algumas deficiências do município para que a administração venha tomar providência. Não que a gente está criticando, não que a gente está com uma picuinha política, mas nada mais do que o trabalho de um vereador. Que a função de um vereador é o quê? É fiscalizar, é cobrar, é mostrar as deficiências. Apresentar o quê? Pedidos de providências, apresentar indicações para que o gestor possa fazer determinadas situações, irregularidades que a gente encontra no município. Fazer uma pergunta fácil. Quantos anos já de mandato? Olha, graças a Deus aí, estou aí exercendo aí o meu 4º mandato, né? Está aposentando já, né? Primeiramente atribuo tudo isso, né? A Deus primeiramente e às pessoas, né? Aos munícipes, principalmente nas últimas eleições aí, que é onde nós tivemos aí no processo eleitoral, onde eu tive um resultado aí de 411 votos, que isso para mim é muito gratificante, né? Que essas pessoas acreditaram, né? Depositaram novamente um voto de confiança, renovaram, né? Esse compromisso para que eu possa estar assim representando os munícipes aí por mais 4 anos. Então, vai completar já 4 mandatos. Exatamente. Durante esses 4 mandatos, ou 3 e um começo do 4º, quais são as maiores dificuldades que o senhor enfrentou? Pastor, na verdade, eu costumo dizer que cada mandato é uma experiência diferente. Sim. Né? Assim, cada a gente depara com mais dificuldade, com mais deficiência em algumas situações. Por quê? Porque a cidade está expandindo. Como eu disse, hoje nós temos as redes sociais. Antes, quando posso dizer do meu primeiro mandato, inclusive o WhatsApp, redes sociais, quase não se era explorado. Então, uma deficiência que existia no município custava chegar até a gente. Então, assim, a gente tomava providência quando chegava até a gente e eu não conseguia passar de forma imediata que eu fiz a cobrança ou que eu tentei ou que eu corri atrás da solução daquele problema que o munícipe trouxe até a mim. Só que cada mandato também é uma experiência a mais que a gente adquire. Então, assim, o nosso conhecimento é expandido quando você se dedica, quando você esforça, quando você ama o que você faz. E assim, eu estou na vereança, eu amo o que eu faço, né? E mediante isso, o conhecimento da gente vai se expandindo, né? A gente vai tendo alianças maiores, a gente vai tendo conhecimento de forma mais ampla, a gente vai adquirindo agora outros níveis de alianças políticas, a gente vai tendo aliados, né, que começam a ver a gente com outros olhos. Fala, não, maturidade isso, também, maturidade. Né? E a pessoa olha e fala, não, esse aí é um vereador aí que está exercendo um 4º mandato e o pessoal vê um potencial, um 4º mandato que sempre tem tido um resultado elevado no resultado da sua votação, né? Portanto, eu entrei no meu primeiro mandato bem lanterninha,
com 129 votos. E após isso, todas as eleições, todo o pleito, eu tive um resultado, né, acrescentado à minha votação e, graças a Deus, estou aí em um 4º mandato e tenho grandes projetos pela frente, tenho muitos objetivos. E, se Deus quiser e permitir, com vários aliados que estão nos assessorando, nos ajudando, nós vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, que eu ia deixar essa bem mais para frente, mas o senhor tocou. O senhor já está almejando algo a mais do que vereança? Pastor, na verdade, nós temos a pretensão, sim, né? Nós temos essa pretensão, nós estamos trabalhando para esse objetivo e, na verdade, assim, nós sabemos que o amanhã só a Deus pertence. Mas a Bíblia mesmo nos orienta isso, que nós devemos traçar planos, fazer planos. E quem vai confirmar é o Senhor, né? Então, nós estamos fazendo planos, sim. Nós temos essa meta, esse alvo, esse objetivo, ele está, sim, nos nossos planos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, básica. Dos 4 mandatos do senhor, qual que foi o mais difícil? Pastor, acredito que os 2 últimos mandatos, não vou dizer os 2 últimos, né? Eu vou dizer o segundo, finalizando o 2º mandato, e o 3º, que foi o mandato anterior. Foi os 2 mandatos mais difíceis que eu enfrentei, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, nós precisamos entender que quando a gente está ali para representar uma população, nós nos deparamos com determinadas situações que, quando você se posiciona, automaticamente você vai criar diversos adversários, pessoas que vão te odiar pela sua postura. Então, se você quer criar inimigos, fale a verdade, se posicione, fale o que você pensa, expresse a sua opinião. Então, automaticamente, você vai estar adquirindo vários inimigos, né? Então, muitas das vezes, por que eu estou dizendo que o 2º e o 3º mandato para mim... Mas o 2º foi o final. Isso, o finalzinho do 2º mandato, né? Todos sabem da situação que nós enfrentamos, né? Pandemia. Isso, nós tivemos algumas situações aí, o que não é diferente do 3º mandato, né? Alguns escândalos, algumas situações muito polêmicas que surgiram, e mediante essas polêmicas, tanto o 2º como o 3º mandato, eu me posicionei, né? E nós sabemos que qualquer posição que você toma, qualquer opinião, seja em qualquer segmento, não precisa ser só na política, qualquer segmento que você tomar uma decisão, você agrada um grupo de pessoas e desagrada outro grupo. Então, mediante isso, a gente tomou algumas decisões, e se falando de política, nós temos um lado político que queria que você fizesse vista grossa, né? E outro grupo que se agrada, né? E vice-versa, ambos os lados políticos, né? O que eu já mencionei, isso inclusive em tribuna da Câmara, né, entrevista de rádio, que eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, e acredito que isso um dia vai acontecer. Que não existisse, principalmente com tanta ferrenha situação que nós estamos vivendo, que é a perseguição política. Tem pessoas que eles não podem, a perseguição política é tão grande, que muitas pessoas hoje me veem como se eu fosse... um demônio. Isso, não ia usar nem a expressão, mas é exatamente isso. Isso. Então tem pessoas que não param para conversar comigo, porque, não, ali é a figura inimiga da gestão. Não, eu sou um representante da população. E o povo não consegue entender, isso, né? O povo não... é representante nosso. Um verdadeiro vereador que exerce o mandato, seja eu, qualquer um dos outros 8 colegas meus, ou de qualquer outro município, na verdade, eu sempre falei isso na Câmara Municipal, desde o meu primeiro mandato, que eu entendi as coisas. Primeiro, que prefeito não gosta de vereador, isso aí é nítido. Por quê? Porque o vereador, sendo através de vídeos, que é o sistema que nós usamos, eu e um outro vereador, que outros também estão adotando esse mesmo mecanismo. Então foi bom o senhor ter adotado. Sim, né? Eles estão fazendo assim um pouco diferenciado, alguns mais trazendo quando o problema está sendo resolvido. Nós cobramos, né?
E outra, eu não faço uma cobrança juntamente com meu colega vereador por picuinha política, não. Ah, eu estou vendo um problema aqui, vou lá fazer uma filmagem e vou cobrar. Não. Todos os vídeos, sem exceção, todos, que nós fazemos, os pedidos de providências, são solicitações que nós recebemos por todos os munícipes. E são vários. Então, nós pegamos, às vezes, uma demanda que nós recebemos, que ela está mais frequente, tem uma demanda maior, e vamos e damos prioridade. Mas nós temos diversas cobranças. E, inclusive, pastor, tem pessoas que vê o nosso trabalho com tanta seriedade, que nós temos vários, que eu jamais citarei nomes, né? Porque as pessoas confiam na gente em mandar uma mensagem, né? Fazer uma ligação, ou até mesmo conversar presencialmente. Eu jamais irei expor essas pessoas. Eu acredito que eu posso dizer 70% dos pedidos são de pessoas ligadas ao governo. Só que não tem coragem de aparecer. Isso. E são pessoas que acreditam no trabalho e nos pedem. Por quê? Porque ele está, querendo ou não, como ele está ligado às vezes ao governo, ele se sente que ele não pode fazer uma cobrança. Por quê? Porque se fizer uma cobrança, principalmente em redes sociais, ele vai ser penalizado. Perseguido. Então, pastor, é o que eu disse. Eu tenho esse sonho ainda de acabar com essa perseguição política. Tem pessoas que conversaram comigo e com medo. Ah, o fulano está passando perto. Ah, lá o ciclano está vendo nós. Ah, lá está filmando, está tirando foto. E já teve várias situações em que pessoas, né, que são funcionários da atual administração, que tiraram foto, né? E foi penalizado. Ah, estava conversando com o Alisson. Gente, eu não sou um monstro. Eu sou um representante legal do povo de Piedade de Caratinga, democraticamente eleito nas urnas. Pode não gostar, mas foi... Isso, pode não gostar, mas existiu 411 pessoas que gostaram do meu trabalho e foram nas urnas e repetiram o voto. Alguns novatos que acrescentaram, até aumentou. Mas muitos repetiram, falaram, não, ele tem que continuar. Como diz existe algumas brincadeiras aí alguns programas, para ou continua, né? Então, eu falo da mesma forma. Então, quando chega o dia das eleições, essa pergunta é feita para os eleitores de Piedade, para ou continua? Então, o povo decidiu que eu devo continuar. Então, eu estou novamente continuando o trabalho que eu comecei, porque as pessoas me deram essa confiança novamente para que eu possa continuar. Só que eu queria que a população entendesse, essas pessoas que têm esse pensamento, que não tem o porquê ter medo de mim, vincular a imagem, né? Não, espera lá, eu tenho meu lado político, eu tenho o lado que eu apoio, beleza, é um direito de cada um, mas não é por isso, né? Isso, todos têm, não é por isso que não pode parar comigo, conversar comigo, né? Fazer perguntas, até mesmo uma conversa crítica, né? Isso, uma crítica, porque eu sempre falei isso, eu estou aberto também à crítica. Portanto, os nossos vídeos, tem muitas pessoas que elogiam, né? O nosso objetivo não é alcançar curtidas, nós não trabalhamos com isso, mas é fazer o trabalho e o povo reconhecer. Fala, não, pelo menos os vereadores estão cobrando. Aí tem pessoas que falam assim, mas vocês cobram, por que vocês não pegam e põem a mão na massa? Primeiro, nós somos legislativos. Então, a primeira coisa que a população precisa entender, que tem pessoas que são leigas do assunto, a gente entende isso, é que a nossa função é essa, é fiscalizar, é cobrar. Então, a nossa função é cobrar. Nós não somos executivo. Então, o único que tem o poder de executar é o gestor. Né? Então, assim, o que a gente faz? A gente pega algumas demandas que, às vezes, a gente acredita que nem o prefeito tem conhecimento, né? Porque não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tem coisas que fogem do conhecimento dele. Então, a gente pega aquela informação, traz, né, através de vídeo, através de indicação, de requerimento, e chega até o executivo. E cabe ao executivo fazer. Agora, ao invés das pessoas criticar, ou até mesmo o gestor criticar, o que eu acho bonito? Né? Eu acho bonito ele chegar e trazer uma resposta, nos honrar, né, nos respeitar como autoridade constituída, né, primeiramente por Deus, e de uma forma democrática, né, nós fomos constituídos, e
chegar e apresentar a resposta, ou que seja através de um ofício, falar assim, olha, eu não tenho condições de fazer no momento, por esse ou por aquele motivo, e explicar e dar um parecer. Porque também o povo precisa saber o que Isso, dar um parecer o porquê não está fazendo aquele serviço, porque não tem condições, porque tem outras prioridades que já estão em andamento no planejamento da gestão, e responder à população ou até mesmo o vereador. Então vamos lá. O senhor falou que teve algumas dificuldades no final de um mandato e 4 anos de outro. Qual foi a dificuldade do final de um mandato? A maior dificuldade que o senhor enfrentou? Pastor, esse mandato é aonde nós vimos, né, do ex-prefeito, aonde muitas pessoas não acompanharam as nossas redes sociais para ver o nosso posicionamento. Portanto, o senhor estava trabalhando com a gente lá na Câmara Municipal, na transmissão, aonde o senhor sabe que eu que implantei, eu que trouxe. Por quê? Por causa de disse e não me disse. E essa história foi eliminada com a transmissão. Por quê? Os prefeitos que passam, o que eles fazem? Quando acontece um evento, uma situação que foi realizada no município, parabéns para o prefeito, é obra do prefeito, da administração, e os vereadores é deixado de lado, eles não têm nenhuma participação. É esquecido, né? Isso, é esquecido, como se eles não tivessem nenhuma participação da administração. Direta ou indiretamente, um gestor, o município depende da Câmara Municipal. Nenhum trabalho, nenhuma obra é realizada sem a participação dos vereadores. Então, mediante isso, quando se realiza uma obra que é plausível no município, parabéns para a gestão. Agora, quando é uma polêmica, uma situação que não deu certo, que gerou polêmica, a culpa é dos vereadores. E aí eles disseminam isso, dizendo que a culpa é nossa, da Câmara, dos vereadores. E aí coloca a população contra os vereadores. E nós tivemos muito isso nesses 2 mandatos, né? Só que nesse mandato, né, que foi o segundo, já finalizando, quando eu presidi a Câmara 2019, eu falei assim, eu vou eliminar isso aí. E eu vou levar informação para todos, tomar conhecimento em tempo real do que está acontecendo. A implantação da transmissão ao vivo é projeto seu? Projeto meu. Foi eu quem criei, né? Eu tomei esse conhecimento e quis levar informação para a população. Justamente por esse motivo, porque apanhamos muito. Algo que deu errado, culpa é dos vereadores. Às vezes a administração está tendo uma deficiência em determinadas áreas, pastas do município, e aí eles colocam a culpa. É uma forma de se isentar do erro e joga para a Câmara. A Câmara não tem como revidar e dizer, não, a culpa é do prefeito. Não, é da gestão. Então nós vamos fazer o seguinte, não, vamos colocar aqui na íntegra o que está acontecendo, porque depois nós temos que comprovar. Falei assim, está aqui a prova, está registrado, inclusive a reunião e a fala de cada vereador, está aqui registrado, né? E aí, pastor, nós tivemos empréstimo, né, no segundo mandato meu, que foi o ex-prefeito, né, aonde nós votamos contra. Tivemos vários projetos que nos posicionamos, votamos contra, só que nós tínhamos autonomia. Você pode falar pelo menos um projeto? Nós temos o projeto do SIM, que é Selo de Inspeção Municipal, né, que em parte seria muito bom para o município, mas os pequenos produtores que não queriam expandir o seu negócio, ele poderia ficar limitado, né? Então, assim, nós tivemos aí uma aglomeração, né, de pessoas interessadas na Câmara e pedindo aos vereadores para que não votassem esse projeto. E pouquíssimos se interessaram e se manifestaram. Então, nós estamos ali para atender o que nós entendemos que é o melhor para a população. Então, mediante isso, nós atendendo ao pedido da população, nós votamos contra. Nós tivemos um empréstimo, né, que foi enviado para a Câmara. Nós não demos nem andamento. Por isso que não se deu nenhuma polêmica, porque nós tínhamos autonomia. E, na verdade, aquela gestão que foi o segundo mandato, nós trabalhávamos de forma quase que unânime. Geralmente, as indicações, requerimentos, era feito entre os 9. Olha, vamos trabalhar juntos? Vamos.
Então, Era assim, uma Câmara unida, né? isso, nós adotamos esta medida, entendeu? Então, assim, todos os projetos que chegavam, eu nunca peitei e falei assim, eu vou pôr esse ou vou retirar esse projeto de pauta. Porque o presidente tem essa autonomia de Você pôr jogava todos os projetos. isso. Eu ouvia todos os meus colegas vereadores da época, né? E todos davam o seu parecer, e assim a gente, em comum acordo, colocava em pauta para ser votado. Nós tivemos um projeto que foi bem polêmico. Polêmico entre a Câmara, né? Muitas das pessoas do município nem conhecimento tinham, que é uma lei chamada Lei Delegada, onde você tirava os poderes e passava para a gestão fazer muitas coisas através de decreto. Não, isso não existe. O vereador ele é muito limitado nas autonomias, na influência, no poder de executar qualquer coisa. Né? Porque o povo pensa que vereador faz. Eu já vi muita... Isso. É até bom a gente estar conversando com o vereador e mais tempo, que tem muito vereador que está aparecendo, faz um vídeo, não só daqui. Mas eu fiz, e a gente esquece que vereador não faz. Não faz. E vereador, o poder dele é totalmente diferente. Exatamente. O vereador, se quiser fazer, ele tem que fazer particular. Né? Ele pode fazer algumas coisas, um trabalho social, mas do seu recurso não é do cargo de vereança. Entendeu? É da sua pessoa. A única coisa que nós temos e podemos fazer, que isso aí basta ter uma grande influência, força de vontade, correr atrás, é emendas parlamentares. Eu não preciso estar ligado. Portanto, no meu segundo mandato, eu desvinculei de prefeito e fui atrás de um deputado. Portanto, é o seguinte. Isso, já no meu segundo mandato. No primeiro, eu ainda... Isso, um aprendizado. E aprendi a andar com as minhas próprias pernas. E sempre procurando ler regimento interno, a lei orgânica, me aperfeiçoando no conhecimento. E aí eu procurei, falei assim, não, o porquê não? Ao invés de eu estar ligado ao gestor e à administração, que já tem os deputados que vai trazer um recurso X, por que eu não posso acrescentar, buscando o meu próprio deputado, né, tanto federal como estadual, para também somar e trazer um outro recurso, além do que o prefeito já vai conseguir. Sim. Imagina, pastor, se todos nós adotássemos a mesma ideia, desvincular da gestão. O prefeito já tem um grupo que apoia esse, é mais do que certo. Isso, isso. E até o prefeito consegue alcançar coisas com o vereador. Não isso, né? Exatamente. Então, assim, o porquê não me vincular a um outro deputado e os demais fazer da mesma forma? Não, espera lá, eu também quero conseguir os meus objetivos, ajudar o meu município. Vou me desvincular e vou correr atrás, eu tenho influência, eu tenho força para isso. Né? E assim eu fiz. Né? Aonde está lá, tudo documentado, eu gosto de fazer isso, eu gosto portanto, pode sempre ver, eu sempre gosto de falar com provas. Então, tudo aquilo que eu falar, eu trago provas, eu tenho documentos. Né? Então, na gestão, no segundo mandato, eu consegui aí 3 veículos, na época, que era uma grande conquista, né? Eu consegui e foi falado seu nome? 250 mil reais. Não. Não? Não foi mencionado meu nome. É o que eu estou dizendo, o prefeito não gosta de deixar vereador aparecer. A não ser quando ele... Isso, a não ser quando ele tem ali um projeto que ele já está projetando aí, num tempo curto aí, enviar para a Câmara, que ele vai precisar de uma votação ali dos vereadores, aí ele começa a cativar, fazer uma gracinha, ele começa a dar uns pequenos favores ali, trata um pouquinho diferenciado ali o vereador, mas com o objetivo de que ele vote. Porque quando chegar o projeto, ele se sente intimidado a votar contra. Não, me tratou tão bem, né? Isso, fez aquilo por mim. Então, assim, eu, graças a Deus, eu nunca fui... como eu disse, eu nunca fui ali intimidado a votar um determinado projeto. Nem manipulado. Né? Nem manipulado. Voto tantos quantos. Inclusive consigo provar, tem a prova, está tudo registrado, nós temos atas, né? De vários projetos que nós votamos. Inclusive o senhor estava lá, nós votamos o orçamento, coisa que o prefeito nunca gostou. Se você quer ver um prefeito ficar eufórico, com ódio dos vereadores, já não gosta, mas fica com ódio, é quando você vota o orçamento dele zerado. Já não gosta, mas ele passa a ter ódio. É quando você vota o orçamento zerado. Eu lembro que, na época que eu estava até trabalhando na Câmara, vocês tinham colocado o orçamento zerado. Sim. Por que durante os 4 anos passados não teve esse orçamento zerado? Pastor, é o que eu disse. Na verdade, a gente depende da maioria. Né? Porque para chegar a esse objetivo, tem que ser a maioria.
Então, assim, eu tinha um conhecimento, portanto, assim, a gente reduzia. Ao invés da gente dar 50%, 30%, a gente dava 10%, né? E aí eu entendi que, na verdade, o prefeito ele tem que trabalhar com um orçamento bem reduzido, sabe para quê? Não é que a gente vai impedir um gestor de trabalhar, isso jamais. Qual é o vereador que quer impedir um gestor de executar um serviço que vai ser bom para a população e para os munícipes? Jamais. Então, tudo aquilo que a gente entender que é bom para o município, pode olhar na gestão, né, do atual governo, na gestão passada dele, vários projetos foram aprovados. Eu votei 3 projetos em todo o mandato. Foi 2 de empréstimo, né? E o outro foi a respeito dos ônibus, né? Foi do empréstimo e dos ônibus. Então, foi esses 3 projetos nessa matéria aí que eu votei contra, né? Que é onde ele pedia a alteração da vida útil dos veículos e aonde nós tivemos 2 empréstimos. Um que foi do calçamento e o outro foi alegando ser empréstimo para comprar ônibus, né? Que a gente não teve nenhuma garantia, pedimos isso, trabalhamos, negociamos. Vocês pediram a garantia? Isso, pedimos e quem estava mediando essa negociação com a Câmara e a administração era o ex-procurador do município, né? Que nós sabemos que hoje está exonerado. Então, assim, nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo, não conseguiu nos dar nenhuma garantia em documentos, em lei, então nós não ficamos com palavras, porque infelizmente a política ela vive muito de promessas. Muitas promessas são feitas e não são executadas. Muitas das vezes elas são prometidas até mesmo de forma maldosa, já premeditada, sabendo que não vai cumprir, mas que o eleitor é uma presa fácil muitas das vezes e que ele é iludido, né, no argumento, e aí ele vai lá e faz essas promessas e que comigo não funciona. Eu preciso de garantias, eu preciso de provas, né? Da mesma forma que como hoje eu tenho vínculos, né, alianças com deputados, para mim, expor o meu trabalho, o meu apoio a um deputado, eu preciso de garantia. Hoje eu tenho. Pode olhar qualquer um dos vereadores de diversas cidades do nosso município, se ele tem acesso ao deputado, se ele tem pelo menos o número do telefone do deputado. Não tem. Eu não. Eu já teve várias situações, pastor, porque eu não faço, principalmente quando se trata da vida particular, de saúde das pessoas. O senhor tem conhecimento disso, né? A pastora está ali, outros mais têm conhecimento disso, e muitas famílias sabem do que eu já fiz. Eu jamais farei um vídeo quando eu vou expor, quando eu vou entrar numa situação de uma vida particular, que eu estou resolvendo um problema para a pessoa, questão de uma transferência, questão de um problema de saúde grave, que a gente vai intermediar através de deputados. Eu jamais vou fazer um vídeo, olha, estou aqui resolvendo ou expor o problema daquela pessoa. Jamais faria isso. Mas hoje eu tenho telefone, eu tenho contato, eu ligo, eu mando mensagem e tenho retorno. Então, assim, portanto, é o que acredito eu que todos os vereadores deveriam fazer. Isso não é estar contra a administração, isso não é estar contra o prefeito. Trabalhando lado a lado. Isso, né? É trazer mais recursos, é trazer mais benefícios para o município. Isso aí é ter autonomia para trabalhar. Porque senão você fica ali trabalhando ali engessado. Olha, você só pode trabalhar nessa linha de raciocínio. Isso é trabalhar de forma mais ampla, entendeu? Vamos lá. Como o senhor avalia a atual administração do município? E o que você acha que tem que melhorar? Ou precisa melhorar? Pastor, olha, nós temos várias deficiências e não estou aqui para fazer apenas críticas, né? Tivemos várias metas aí plausíveis, né? Nós temos aí uma creche aí, inclusive em conversa com o prefeito, eu estive lá na creche e ele chegou lá, a gente acabou conversando sobre a situação e a possível data da inauguração da creche, que para mim... Que já era para ter sido isso, já era para ter sido entregue, a gente, mas pelo menos a gente releva, o importante é que atrasou, teve várias situações que aconteceram, mas, enfim, a população está cobrando, então vamos inaugurar, e é uma obra gigantesca, eu falo no sentido da proporção do benefício que vai trazer para os munícipes, né? Os pais, são muitas famílias que vão ser beneficiadas, não é só o pai ou a mãe, não, né? Tem a família, tem a avó, tem os tios que ajudam a olhar as crianças, porque os pais trabalham. Então,
de uma forma ampla, Isso várias é uma pessoas. vitória pra cidade, né? Isso, uma vitória para a cidade. Então, assim, nós temos várias conquistas, nós temos o campo lá, que já está caminhando para a fase final também, né? Que é próximo à creche também, já está, né, caminhando aí para a etapa final aí. E nós temos grandes conquistas, mas nós temos aí uma eventual situação aí que é rotineira, as cobranças. Portanto, nós já fizemos vários vídeos aí, resolve, mas a gente tem que estar sempre lá cobrando, e se tornou uma situação crônica, né? Então, assim, algo que não é tão difícil de se resolver, mas precisa de planejamento, né? Que é a respeito dos lixos, dos entulhos. E aí eu queria falar sobre o problema e falar sobre a solução. Só que a solução, infelizmente, não cabe a mim, porque eu não sou gestor, não tenho poder de executar. A respeito do lixo, qual é a solução para o lixo? Nós temos um projeto que foi votado em 2023, né? Aonde ficou 2023? Por que esse projeto não foi colocado em prática, em execução, se o projeto já está lá, né? Inclusive, nesse projeto eu fiz uma alteração, eu propus uma emenda, por quê? Porque quando esse projeto chegou à Câmara, o bairro São José não ia entrar. Por quê? Porque as caçambas, ela tem um espaço que tem que ser respeitado, as ruas tinha que ter uma metragem de 8 metros. E não tem. E aí mandou para nós a planilha com a metragem das ruas. Tem ruas lá que tem 4 metros. Então, não vai aderir. Então, o bairro São José não vai aderir. E eles não poderiam colocar nem lixo, nem entulho na rua. Eu falei assim, vai pôr aonde então? Vai ensacar, pôr nas costas e descer para o centro da cidade? Então, vamos ampliar. Então, vamos deixar aí livre. Esse espaço tem que ser respeitado. Vamos escolher um cantinho lá e vamos colocar caçamba para que os munícipes que for locar essa caçamba tenham o direito também, né? E aí fizemos essa alteração, só que o projeto nunca foi colocado em execução. Então, a respeito dos entulhos, nós precisamos entender, entulhos e lixo precisa de uma parceria de prefeitura, Câmara Municipal e população. O que cabe à prefeitura é o quê? Apresentar a solução para que as pessoas possam direcionar o entulho, né? Sim. Porque entulho sempre vai existir, né? Já que não pode pôr na rua, vou pôr aonde? Beleza, tem um projeto de lei, projeto das caçambas. Mas já foi aprovado? Já foi aprovado em 2023, já foi sancionado, só não foi colocado em prática, né? Já foi votado tudo bonitinho. Isso, já foi votado, né? Então a gente votou, fiz essa alteração aí, né? E agora ficou excelente esse projeto aí, né? Só precisa ser colocado em prática. Então, o município vai apresentar os projetos, o que nós cremos, o que nós estamos cobrando da gestão é isso. Coloque esse projeto em ação, né? As caçambas. Então, nós vamos desafogar a situação dos entulhos. Ah, mas os entulhos vai continuar. Não, aí cabe ao prefeito, cabe à Câmara e cabe à população. Olha, se existe uma ferramenta para que você possa usar e não colocar mais o entulho na rua, nós estamos te apresentando, então, um mecanismo é esse, é a caçamba. Se você colocar na rua, né, você vai ser penalizado. Existem leis para isso. E nós sabemos, pastor, que a única forma de educar o ser humano é quando se mexe aonde? No bolso. No bolso, né? Tem uma via que você sabe que ali só pode passar a 60 km por hora. Se você passar 62, uma multa. Uma multa. Então você sabe, se não tiver um radar, está as placas sinalizando, olha, 60 km por hora. A pessoa passa 120. Não tem radar. Agora, se você colocou um radar ali, o que é que acontece? Ele sabe que ele vai receber uma multa, vai mexer no bolso, ele vai respeitar. Ele vai passar obedecendo a sinalização. Então, da mesma forma, é o município. Se existe uma lei, se existe um requisito que ele tem que obedecer, se não colocar algumas penalidades, eles vão desobedecer. Então, coloca ali a caçamba e coloca uma regra para quem desobedecer. Aí vai funcionar, né? Então, nós vamos isentar um problema, que é o problema dos lixos, né? Aí nós vamos para a segunda deficiência que nós encontramos com frequência no município, que é os lixos, né? Nós temos aí, foi adotado aí na gestão passada, né? A cidade limpa,
acredito que foi muito bem aceito, que é as caixas coletoras de lixo, né? Mas nós estamos vendo com frequência as caixas toda quebrada, colocaram fogo nas lixeiras. Por quê? Porque não está tendo o quê? Nenhuma penalidade do município. Então, o que nós precisamos fazer? Inovar essas caixas. Até mesmo a população tinha que fazer alguma coisa, né? Isso. Viu botando fogo, bate um vídeo, faz um vídeo ali, tira uma foto e encaminha para algum vereador para poder correr atrás. Isso, mas às vezes é feito isso. Só que aí vem até o vereador faz o quê? Ele passa para quem é de competência, que é a administração. E aí, infelizmente, nós não vemos nenhuma atitude. Então, pastor, para a gente resolver esse problema do lixo, né, que acredito que é o recorde de reclamações, mau cheiro, lixo transbordando, nós precisamos de adotar duas situações. A primeira nós precisamos de colocar mais caixas coletoras em pontos diversificados. Nós temos o Lindo Vale, que nem caixa coletora tem. Já pedimos, fizemos requerimento, né, e para que possa colocar lá essas caixas coletoras. E nós precisamos de aumentar os dias de coleta, porque já não suporta mais. Uma coisa é você começar em uma população que tinha aí menos pessoas, uma cidade menos povoada, a cidade cresceu. Então se produzia muito lixo. Então a cidade está sobrecarregando, aumentaram-se a população, né? Então, se a cidade está crescendo, então automaticamente vai aumentar a produção dos lixos. Então, nós precisamos de colocar caixas coletoras e aumentar a coleta dos lixos. E aí, nós poderíamos adotar duas situações, né? Porque nós temos também um trabalho que a gente fez uma filmagem, eu admiro muito o trabalho dos garis, principalmente na seleção, na reciclagem. Ali embaixo, né? Isso. Ali é um trabalho árduo, é um trabalho que eu acho que merecia todo o respeito, né, pelo trabalho que eles prestam. Então, nós poderíamos adotar o quê? Duas caixas coletoras, uma para lixos recicláveis, né, e outra caixa coletora para lixos orgânicos, resto de comida, que a gente sabe que vai fezes de animais, vai copo quebrado, injeção, agulhas, né? Então, esse tipo de lixo. Aí as pessoas falam assim, não, mas o que adianta separar? Colocar numa caixa, se vai juntar. Não, você não vai pegar junto. Você vai pegar, vai ter as caixas separadas. A caixa que é de lixo reciclável, os coletores vão pegar, né, separado, vai passar aquela coleta e vai pegar primeiro só os lixos recicláveis. E depois vai voltar. O bom se tivesse 2 caminhões, né? Mas a gente sabe que não tem, porque um pegaria o lixo reciclável e o outro levaria o lixo orgânico, inclusive para destinos diferentes, né? Acredito que um vai para o aterro e o outro vai para a reciclagem. Então, facilitaria o trabalho, né? E outras deficiências que a gente está sendo muito cobrado aí, também hoje, no momento, né, é a respeito das estradas, né? O povo está reclamando muito, a gente está recebendo várias mensagens, vários pedidos de providência em determinados locais, entendeu? Vamos lá, posso fazer essa pergunta porque eu até tenho, né? Nós temos uma menina que é PCD. Piedade cresceu. A gente até fez um levantamento de quantos PCDs tem. Eu acho que eu já passei pro senhor o número, não já? Já. A gente tem um número muito elevado aqui dentro, que a gente tem pessoa deficiente. E nós temos um problema aqui, a rua. De vez em quando o espaço que a gente tem para poder passar com uma pessoa deficiente é a calçada. Aí vem um comerciante, bota um carrinho de compra ali e acaba impedindo que um PCD passe. Esse dia eu estava até com uma menina, quase jogou o carro em cima dela, porque não tinha calçada para passar. O que os vereadores podem fazer para poder ajudar isso? Pastor, inclusive é o seguinte, isso não fica um valor tão elevado. Só que só entendemos isso quando nós temos alguém que necessita e sabemos da importância. Porque às vezes as determinadas administrações que tiveram no nosso município acham que não é tão importante, né? Que não é tão necessário como um usuário ou um familiar de um usuário, né, com essa deficiência. Então, o que pode ser feito? Simplesmente um pedido à administração, porque nós não podemos. Pode até se conseguir um recurso parlamentar de origem de emenda parlamentar para fazer determinada
obra. Mas não sabemos se a administração, o gestor, vai aplicar. Por quê? Porque ele acredita que vai causar um grande transtorno. Mas eu acredito que você padronizar as calçadas é um serviço que acredito que seja feito rápido, né? Então, assim, acredito que se a gente começar a aderir, principalmente criar um projeto de lei, para que daqui para frente agora seja padronizado, né? Eu acredito que já vai ajudar bastante, porque senão, nunca foi assim, vamos deixar. Então, nós precisamos aprender a começar a educar o nosso município. Mas o ditado, principalmente em Câmara Municipal, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Câmara só se consegue chegar a objetivos e conquistas se tiver a maioria. Já tivemos êxito, né? 2 vereadores, 3 vereadores, né? Inclusive na gestão passada nós tivemos algumas conquistas, né? Com 2 vereadores, 3 vereadores, né? Então, assim, mas na maioria das causas, na maioria dos projetos, na maioria das situações, se vence a maioria. Eu fiz uma pergunta em cima do PCD. Eu até gosto desse negócio, menino, que eu não sabia o que significava, depois pesquisei, agora eu sei, agora eu tô chato. E aí o Tom Rodrigues, também tem um podcast também, e ele perguntou assim, ó, aqui em frente à praça, a faixa de pedestre é elevada. Um lado tem um vão enorme. O que pode ser feito para padronizar isso? Está perigoso até para quem anda. Então, pastor, é o que eu disse. Eu acho que todas as causas, ela tem que haver o quê? Um consenso, uma união entre as partes. Eu acho que se esse grupo de pessoas que serão beneficiadas com esse projeto aí das calçadas, né, padronizadas, se unir, procurar a Câmara de Vereadores, eu acredito que eles vão se sensibilizar e vão correr atrás de procurar a solução, né? Porque nós temos esses problemas, mas acredito que a maioria das pessoas acha que não é tão importante. E hoje eu entendo por ter afinidade com pessoas portadoras dessa deficiência. E eu também, ao meu conhecimento no passado, achava que não era algo significativo de tanta importância. E hoje eu entendo que é. Eu falo porque hoje nós mudamos a igreja de local para poder melhorar para a pessoa idosa, para cadeirante. E a gente fala que eu tenho a minha menina, a gente anda com ela nessa Santos Dumont, por ser esse bloquete, ficam pequenos vãos entre eles. Sim. Ela vai bater na coluna, tem dia que ela reclama de muita dor na coluna por causa disso. Uns mais altos, outros mais baixos. Isso. E aí acaba prejudicando. E não tem calçada. Aí entra aquele caso, você joga pra calçada, você vai começar a ter uma calçada que tá numa altura, outra de outra, aí que vai machucar mais a situação de quem necessita. E aí nós temos a Rua do Centro, né, que era pra ser a melhor rua de todas. Tem rua aqui de outras localidades que tá até melhor do que essa rua. E a gente não pode colocar a culpa na gestão atual. Sim, não, isso, exatamente. Isso é falta desde a emancipação. Desde a emancipação, que poderia ter tido cuidado. Mas ninguém nunca pensa, né? A gente vai ter um cadeirante na cidade. Isso. E a cidade cresceu. Mas é o que eu disse. A gente não está culpando a administração jamais. Não. É uma situação que aconteceu desde a emancipação, ninguém pensou nisso. Mas agora já é algo de se pensar, se fazer, né? Porque não tinha demanda, vamos dizer assim, mas hoje tem. A cidade evoluiu, né? E as pessoas portadoras de deficiência que necessitam, né, cresceram, são vários. Então hoje já se pode pensar em trabalhar isso, né? Em fazer, em executar, colocar isso em papel, em plano de governo, né? É uma pergunta assim, eu até sei a resposta, mas talvez para quem vai nos assistir precisa saber dessa resposta. Calçada, o limite dela ali pelo regimento, pelas regras da cidade, qual o limite que tem que ter? 1,5 metro. Em cima desse 1,5 metro, se um comerciante bota um carrinho ali e prejudica a passagem, não tem uma multa, alguma coisa que pode ser aplicada em cima disso, não? Lógico, na verdade é o seguinte, nós temos o que chama lá código de postura. Só que o código de postura, isso aí, quem que tem que tomar essa providência? É a administração.
E para isso, a administração tem vários funcionários. Para cada situação, existe um funcionário. Sim, sim, Portanto, isso. Portanto, nós votamos lá a nova estrutura administrativa, está sempre inovando, criando cargos, extinguindo cargos. E nós temos isso aí ao fiscal, isso é de competência do fiscal. Espera lá, não se pode... porque a calçada, por mais que foi o proprietário da casa que fez a calçada, ele não é dono dela. Porque aquela parte ali é de competência do município. Então, ela pertence ao município. Inclusive, na lei de trânsito, exemplo, você tem sua casa, tem a garagem, você não pode colocar o carro em frente à garagem, nem da sua própria casa. Seu carro pode ser guinchado. Ah, não, mas a casa é minha. Isso, pode ser multado. Não, mas a casa é minha, o carro é meu, eu coloquei em frente. Não pode. Aí. Então não pode. Porque a gente tem essa dificuldade que tem de piedade. Isso aí eu vou falar. E eu observo que a gente está, como trabalho hoje em Caratinga, numa empresa, fazendo marketing dela, eu observo isso. Caratinga, as calçadas aonde bota o carrinho de compra, eles separaram o local e separou 1,5 m fora desse local. Aqui em Piedade, a maioria dos comerciantes bota e está esquecendo. Tem um idoso que vai passar. Tem uma criança que de vez em quando tem que sair da calçada, pular pro meio da rua, correndo um perigo de um carro pegar ela. E eu acho que o comerciante, ou ele não entende que quem está entrando no mercado dele para comprar também precisa de ter o direito, eles colocam ali. Eu acho que precisava do fiscal ou os vereadores, eu não sei como é que vai fazer, poder fazer alguma ação para poder mudar essa situação, porque está prejudicando algumas pessoas. Então, na verdade, é igual eu disse, né? Na verdade, isso não pode, mas tem aí o fiscal. O mesmo fiscal que quando você está fazendo uma obra que é irregular, ele vai lá e te dá uma advertência. É o mesmo fiscal quando... vou até falar sobre uma situação que também nos cobra muito. O lote do meu vizinho que é mato puro, tá cheio de entulho, tá cheio de lixo. E o dono não faz nada, aí pede a prefeitura. Espera lá, já existe o código de postura. O gestor, ele tem que cobrar, né? Ou seja, o fiscal tem que ir lá e penalizar e multar o proprietário, né? Porque quem tem que manter o lote limpo não é a prefeitura. A prefeitura até acaba fazendo algumas podas, algumas roçadas aí de alguns lotes, limpeza, mas uma ajuda. Mas isso é de competência do proprietário. E já existe o código de postura, né? Que o município pode penalizar, ele pode multar o proprietário que não faz a limpeza do seu lote. É de competência, de obrigação, o proprietário manter os seus lotes limpos. Gostei dessa. Como o senhor lida com as cobranças da população e com as dificuldades de atender todas as demandas? Pastor, vários pedidos e cobranças que chegam até nós, algumas são particulares, de cunho pessoal, particular, algumas a gente consegue resolver. Eu glorifico muito a Deus, né, pela a influência política que hoje, graças a Deus, eu adquiri, né, principalmente com deputados, com amigos de outros municípios, prefeitos, né, vários, em diversos setores. Eu tenho amigos que muitas das vezes a gente é limitado no município, às vezes a gente corre a outro município e acaba resolvendo algumas coisas, né, e igual, por exemplo, questão de saúde, né, vários procedimentos, né, a gente às vezes consegue intermediar fora do município, né, algumas coisas que é de gravidade maior, posso dizer assim, e a gente consegue resolver. Algumas situações que chegam até nós, infelizmente a gente não consegue, a gente explica de uma forma, né, plausível, de forma educada, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que o sim mal dado, com grosseria, com falta de educação, é preferível a pessoa receber o não. Então, quando você dá um não para a pessoa, mas apresenta argumentos, justificativas, o porquê não fazer, que não consegue fazer, as pessoas vão entender, né? Então, assim, a gente não consegue resolver todas as demandas, né? Igual eu disse, essas demandas aí de cobranças que é de competência do vereador, a gente faz. Olha, tem um problema aqui na minha rua, tem um problema aqui na minha estrada, tem um problema aqui na localidade tal, no bairro tal. Lá estamos nós atendendo
as reivindicações que é feita a nós. E tem aquelas que são pessoais, tem aquelas que é um pouco mais elevado, a gente vai ao Ministério Público, a gente cobra do Ministério Público, né? E a gente entra em contato com deputados e assim nós lá vamos expandindo aí, lá vamos caminhando aí, lá vamos demarcando territórios e é assim que eu consegui chegar ao meu 4º mandato. Se o senhor pudesse olhar para o Arlisson de 12 anos atrás, o jovem Arlisson que entrou na política há 12 anos atrás, qual conselho que você daria para ele? Qual conselho? Pastor, eu evoluí muito. Não é soberba, não é altivez, na verdade é você olhar para um Arlisson que começou, né? Ele sabia da política, isso, mas que a política, a gente olhava a política de uma forma que tem que ser dessa forma, bobinho. Eu achava que não existia maldades, que eu achava que era uma parceria, que grupo, todo mundo trabalhava unidos, que os interesses era a população, né? Não, nosso interesse é trabalhar juntos, olha, vamos caminhar juntos para a população. Quando eu entrei na política, eu achava que administração e vereadores trabalhavam dessa forma. E quando, na verdade, esse Arlisson de 2012, que assumiu o mandato em 2013, 1º de janeiro de 2013, ele foi vendo que não é assim que funciona, né? Que nem sempre os interesses é a população. Na verdade, os interesses muitas das vezes são próprios, são particulares, né? Mas que com isso eu fui aprendendo. Falei, então quer dizer que é assim. Então, não é trabalhar num comum, num objetivo próprio. Muitas das vezes, a minha forma de trabalhar, é a minha cabeça, eu que mando, eu que dou as cartas. Inclusive, nós já ouvimos isso, né? Eu não deixo a peteca cair. O outro fala, não, quem dá as cartas sou eu. Espera lá. Quem manda sou eu aqui isso, dentro. Quem manda sou eu aqui dentro, a palavra final é minha, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, quem dá as cartas não é o gestor, não é secretários, não é nenhum funcionário, não é nenhum legislador, não é nenhum parlamentar. Quem dá as cartas é o povo. Porque quem nos coloca lá e quem nos tira, quem nos dá a procuração e quem cancela a procuração é a população. Então, pastor, eu acredito o seguinte, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos trabalhar em comum. Exemplo, nós temos, né, não vou citar qual gestão, mas vou dizer, desde o 1º mandato até hoje, tem vereadores que ele não tem coragem de abraçar uma causa com você. É por isso que eu estou dizendo que o interesse não é a população na maioria das vezes, o interesse é particular. Não, eu não vou vincular a minha imagem com a imagem do outro vereador, porque senão vou promover o vereador. Ou eu não vou vincular a minha imagem com ele, porque ele é do lado X e eu sou do lado aqui, então não posso nem conversar. Do lado é o povo, né? Isso. Já vi várias situações de pessoas que foram taxados, criticados, ou escutaram prosa, porque tirou às vezes foto com o vereador A, B ou C, comigo, com o vereador Moisés, né? E vice-versa. Então, assim, nós temos situações que não podem jamais fazer um vídeo, jamais assinar uma indicação, um requerimento, junto com aquele vereador. Porque senão, nós estamos trabalhando para o povo. Olha lá, qual foi a indicação? Qual foi o requerimento que nós fizemos? Tem um livro que diz que o poder emana do povo. Exatamente. Exatamente. Então, na hora do vereador, até já vou deixar aqui aberto para que todos possam entender que aqui nós não estamos falando política. Aqui a gente está mostrando o trabalho do vereador Arlisson. A gente está mostrando o que ele fez. Aqui a gente está falando quais são as dificuldades governamentais que ele tem enfrentado. E eu abro espaço. Vereador que quiser vir participar do podcast, é só nos procurar, mandar no WhatsApp, falar um oi conosco. Eu já procurei todos, sério, já procurei todos. Mandei mensagem para todos. Até mesmo gestor, qualquer secretário, né, pastor? Já mandei para todos, mandei para todos. Mandei para prefeito, mandei para vereador, mandei para secretário, até para alguns secretários. Falei, o dia que você quiser, a porta está aberta. Só que eu não sei o que acontece, que parece que a gente tem uma doença, que eles fogem. Aqui a gente está querendo que vocês falem para o povo. Porque querendo ou não, o nosso podcast trabalha com filosofia, política, religião. Que são três, quatro áreas que andam junto e o povo não sabe entender isso. Então a gente tem que entender.
está aberto à oportunidade. Se você quiser vir falar para que o povo te escute, quiser apresentar alguma coisa que você fez, quiser responder alguma dúvida da população. Por quê? A maioria da população, isso aí é coisa que a gente está ouvindo aí dia após dia. O Alisson fala, cadê os outros vereadores? Porque é muito fácil aparecer num vídeo, pastor, quando é para mostrar alguma coisa feita. Mas por que ninguém aparece para mostrar o que não está sendo feito, o que verdadeiramente a cidade está precisando? Glória a Deus que está aparecendo para mostrar algo feito. Mas tem muita coisa que a cidade está precisando que seja apresentado. Eu vou pegar o que é projeto seu. E pelo menos eu fiquei sabendo que é seu. Se eu estiver errado, me corrija. Foi até um vereador que falou assim, ó, um ex-vereador falou assim, ó, é um projeto meu com o do Alisson. Cadê a festa dos evangélicos? Sim. Um ex-vereador falou comigo, Sim. é um projeto meu Sim. e do Alisson. Cadê a festa dos evangélicos? Porque eu tô vendo, sério, eu acho que tem gestor que tá esquecendo que hoje, Piedade, Caratinga, 47% aqui é evangélico. E os 47% da cidade tá calada. Cadê a festa dos evangélicos? Cadê a marcha para Jesus, que é projeto? Isso aí é projeto que é seu, isso aqui é seu. Sim. Cadê a marcha para Jesus? Beleza que não tá tendo carnaval, glória a Deus que não tá tendo a festa do carnaval, glória a Deus por isso. Mas também que se o povo quiser, tem esse direito de fazer. Mas cadê a festa dos evangélicos? Eu pergunto pro senhor que é vereador, o que está acontecendo que não está tendo mais? Olha, pastor, na verdade é devido ao meu posicionamento como vereador, né, algumas polêmicas que existiram no município, eu defender a causa, o interesse da maioria dos munícipes, né? As pessoas que ficaram com raiva de mim são pessoas que eu beneficiei com as minhas atitudes. Sim, sim. Né? Nós tivemos aí uma situação aí no passado, um concurso público, né? Muitas pessoas que hoje estão trabalhando contratadas, se não fosse o Alisson Nogueira, Moisés vereador, né? Nós sabemos que rumo que teriam tomado. Essas pessoas hoje não estariam contratadas, né? Mas muitas pessoas não entendem isso, né? Ou não querem entender. Então é o que eu sempre falo, não adianta você querer explicar para quem já determinou, já entendeu o que não quer entender. Não sei se eu consegui explicar, né? Mas inclusive, pastor, bobo, né? isso é igual muitas pessoas, muitas não, né? Mediante as nossas reivindicações, os nossos pedidos de providência, tem alguns engraçadinhos que a gente sabe que é por politicagem, nós sabemos que alguns é porque não gosta da minha pessoa particular, não é do trabalho que eu faço. Que fala demais e não faz nada, que é muito blá blá blá. Primeiro a pessoa deveria se inteirar, saber qual é a atribuição de um vereador, né? E o que é a função de um vereador? O vereador é o quê? Ele é um parlamentar. E o que é um parlamentar? Parlamentar é falar. Então a função de vereador é isso mesmo, é blá blá blá, é falar. É lutar pelos direitos através de falar. Falar com base, com conhecimento, com provas, com lei, com fundamentos. Essa é a função parlamentar. Parlamentar vem de falar, você lutar, ser voz, dar voz. O que o outro que queria falar, você está falando. É você dar voz e ser voz daquela pessoa. Não, eu queria falar isso. Mas não tem coragem. Mas não tem coragem, tem medo, perseguição, perder alguns benefícios. Mas olha, né, eu sei o que eu ouço, né, nos bastidores, pessoas no corpo a corpo que falam do trabalho que nós fazemos, né? Então, assim, não é todos, não quer dizer que a pessoa gostou do seu trabalho, tem que fazer um vídeo, ele tem que dar lá X curtida. Não, nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos se está sendo aprovado o nosso trabalho. No particular, o que as pessoas estão falando? Não, o trabalho dele está certo? Porque quando nós iniciamos lá, nós começamos, nós fizemos na gestão passada, né? Portanto, nós tivemos aí um comentário aí da primeira-dama, do prefeito mesmo, né? Da primeira-dama Isso, do atual, né? Do de hoje. Isso, fez um comentário até num dos nossos vídeos lá, que a respeito da Copasa, que não viu o vídeo, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo e não viu o vídeo, né? São pessoas que são leigas do que estão falando, mas eu não tenho que estar debatendo tudo, né? Agora, só ir lá, eu participei de 3 audiências públicas. Participei uma do atual prefeito, que na época era prefeito, né? Que foi 2016. Então, 2016, participei de uma audiência pública aqui no Espaço Cultural, né? Com o prefeito atual,
que era da época, em 2016. Participei uma em 2017 para 2018, com o ex-prefeito, e participamos de uma audiência pública na Câmara Municipal, que nós fizemos. Os participantes que estiveram sabem que eu estava lá, sabe qual foi meu posicionamento, sabe que eu fui contra, sabe que eu me manifestei, sabe que eu me posicionei. E tem o vídeo, né? É só você puxar lá manifestações contra a Copasa, que você vai ver o meu vídeo, você vai ver minha entrevista. Que manifestação foi essa? Foi contra a Copasa, que nós não queríamos, nós pedimos para que não passasse, né, a Copasa. Só que é o seguinte, eu queria até deixar um recado aqui, né, mediante uma fala aí do gestor. Corta pro lado dele ali, nome. Né, mediante o gestor, ele falou o seguinte: eu impedi que a Copasa passasse aqui. Não, ninguém consegue impedir a Copasa. É um poder estadual. E quem somos nós, pequeninos, para impedir um poder estadual, federal, né? Então, assim, são poderes maiores. Então, a Copasa só participou. Sabe qual foi o intuito da Copasa? A Copasa participou, mandou, né, membros participar, é só para dar um recado. Falei assim: olha, eu vim avisar que nós vamos passar. Vocês podem fazer baixo-assinado, pode entrar na justiça. Mesmo ele fazendo uma baixo-assinado, a cidade inteira. Poderia juntar as cidades, tudo fazer baixo-assinado, poderia as câmaras tudo votar um projeto, não concorda, que passaria da mesma forma, porque há necessidade. É só você pesquisar no Google lá qual a importância da água, qual a prioridade da água, quem tem direito à água, quem é dono da água. A água não é da prefeitura, a água não é do prefeito, a água não é dos vereadores, a água não é do município. Então é só você pesquisar, você vai ver em quais situações é a preferência da água, né? E a primeira é consumo humano, e é a finalidade que foi a água, para consumo humano. Então é impossível. Então a Copasa só veio no município para dar um recadinho para o município: olha, nós vamos passar. Ah, não, vocês não vão passar aqui, vai passar lá. Não, nós vamos passar aqui. Sabe por quê? Porque para eles era melhor, o gasto era menos, né? Então, assim, poderia fazer, poderia influenciar, poderia pedir interferência de deputado, ia passar. Entendi. Gostei. Vamos lá. A política muitas vezes é vista com desconfiança. Como você trabalha para manter a transparência e a confiança do povo? Pastor, isso aí se conquista em médio e longo prazo. Portanto, eu sempre falo isso. Gente, tem muitas pessoas que me criticam, nunca nem conversou comigo. Tem gente que fala mal de mim, nunca se aproximou de mim. Tem gente que faz uma leitura da minha pessoa, não gosta dele, sem nunca ter me conhecido. Falar que é feio até que vai. Isso. Agora, se aproxime de mim, vem me conhecer de perto, vem conhecer minha conduta, vem conhecer o meu caráter. Não me rotule por ouvir falar, não, porque o maior homem da história, não estou me comparando jamais. Eu sou um pecador, um homem falho como qualquer outro. Mas o maior homem da história foi julgado, condenado, taxado por ouvir falar. Então colocaram um rótulo nele, né, como um malfeitor, e levaram ele para a cruz, né? Então não estou me comparando, ele longe de mim, né? Jamais chegaria, o lugar mais alto que eu poderia chegar é aos pés dele, meio encurvado, como um pecador, um miserável homem, pecador que sou, né? Mas virou quando Paulo agora, miserável homem, pecador que sou, Paulo. Mas é a realidade de nós, seres humanos, né? Então, pastor, na verdade, eu acredito que é dessa forma. E também hoje, pessoas que me julgaram, pessoas que me odiavam no passado, que me procuraram e viu, falei assim: esse não é o Alisson que eu ouvi falar. E que hoje se tornaram grandes amigos e pessoas que admiram o nosso trabalho e o nosso caráter. Porque tem gente que acha que porque entrou para a política é sujeira, é isso. Não, sujeira tem em qualquer lugar, depende do caráter de cada um. Você pode entrar em qualquer segmento e fazer a diferença. Pode ser dentro da igreja e você ser corrompido e fazer um estrago dentro da igreja, porque é o caráter de cada um. Então não é o local, não é o ambiente que você está que é sujo e que você se suja. É você com a sua essência, com o seu caráter. Como eu disse,
Hoje eu tenho várias pessoas que tiveram ali, que trocaram farpas comigo por ouvir falar, e hoje se tornaram pessoas eleitores, apoiadores e pessoas, né, que respeitam a minha pessoa. Graças a Deus. Vamos lá. Você já precisou tomar decisões que não agradaram a todos, mas eram necessárias para o município? Várias. Inclusive é o que eu estou dizendo, né? O empréstimo, né? Nós tivemos um empréstimo, né? Principalmente quando um assunto, um projeto, ele é levado fora de contexto, nós precisamos entender que a política também é dessa forma. Uma mentira falada várias vezes se torna verdade. Então levaram desinformações e disseminaram essa desinformação para a população. Mas eu procurei, de forma transparente, tentar explicar o máximo do que se trata. Porque é o seguinte, eles jogam um projeto para a Câmara, né? Isso eu falo todos os gestores que passaram, desde que eu estou na vereança. Eles jogam um projeto, não faz uma entrevista, não explica, não fala nada, e dissemina que o projeto é referente a tal assunto. Olha, tem que votar porque é para isso. Né? Falaram-se, né, do empréstimo, né? Espalharam, e eu tomei decisões que eu sei que ia de encontro a muitas pessoas, que ia desagradar muitas pessoas por causa da desinformação, né? Porque se fosse levada a verdadeira matéria, a verdadeira informação do que se trata o projeto, eu falei, não, o Alisson tem razão. Mas tem pessoas que não querem saber disso. Eu quero que beneficie o meu lado político aí, e o resto a gente vê depois, a economia a gente vê depois, o próximo mandato a gente vê depois, vamos pensar no agora. Não, eu tenho responsabilidade, eu não preciso de pensar só no agora, não. Eu tenho que pensar agora e depois, porque no dia da manhã, se eu ver alguma deficiência, eu falo assim, eu participei, eu fui cúmplice. O meu voto, a minha negligência, a minha omissão contribuiu para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos uma grande polêmica na cidade. A maior polêmica eu acho que a cidade já teve, até hoje. O concurso público. E eu queria saber do senhor, quais são as atitudes que serão tomadas a partir de agora, porque eu acho que teve pessoas que pagaram, todo mundo que participou, e até agora não teve uma solução, uma resposta. A gente sabe o que aconteceu, todo mundo, a cidade toda, teve reportagem, teve tudo, a gente sabe o que aconteceu. Mas o que, como vereador, os vereadores, o senhor, pode fazer para que esse povo seja ressarcido? Olha, pastor, isso aí hoje, como vereador, não compete a nós. Porque todos os trâmites, desde das denúncias, das cobranças, da presença, da reunião, eu, outro vereador, com o promotor, antes do acontecimento nós tivemos, e também tivemos depois, tivemos audiência pública aí, nunca se visto na história, com a promotora presente na Câmara, isso, nunca se existiu isso, mas nós tivemos ousadia e conseguimos aí conseguir esse êxito para o município, né? Mas muitas das vezes a própria população te limita em correr atrás dos direitos, porque há um desinteresse ou um medo muito grande de lutar, e não sabendo o povo o poder que eles têm quando se une, quando corre atrás de uma causa. Mas às vezes aquele ditado, eles trocam um capado a troco de um toicinho. Não, que eu não vou fazer isso porque eu vou perder esse benefício aqui, eles vão me marcar, vão me perseguir. Não, não é assim que funciona. Você tem um grande poder que você não sabe, né? Você como população, você como munícipe, tem um poder gigantesco. Então, assim, nós sabemos que, infelizmente, o nosso Brasil, as leis, né, a justiça é muito lenta, muito frágil, né? Então, nós precisamos entender que os mecanismos, as formas que nós deveríamos usar, nós usamos, né? Inclusive, nós tentamos montar uma CPI, porque a gente ia trazer um esclarecimento, ia trazer umas provas, que somente através da CPI, né, nós íamos ter poder de chegar perto da promotoria, perto da justiça, e pedir determinadas provas, que a gente sabia onde estava. Mas eu não podia chegar perto da pessoa A, B, C, e tomar ou pedir, porque não vai dar, porque tem pessoas que têm medo, não é qualquer um que põe a cara a tapa, não.
Você recebeu uma ameaça por alguma pessoa? De forma, como que eu posso dizer? Direta. Indireta, sim. Direta, não. Indireta, sim. Várias. Né? Várias. Né? Mas isso não é vantagem, isso não é orgulho, isso aí, né? Mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho cisma quanto a essas coisas, não. Mas muita gente me ligava, né? Inclusive me orientando, rapaz, cuidado, isso é perigoso, né? Minha vida está nas mãos de Deus e, assim, eu faço o que faço para mim poder chegar dentro da minha casa, deitar no meu travesseiro e dormir em paz, com a consciência tranquila. E Deus sabe o que eu fiz. E muitas pessoas, mesmo do governo, vários, lá no seu íntimo, no coração, sem defender o seu lado político, sabe que nós fizemos o certo. Sabe que a nossa luta foi por uma causa nobre, coisa que muitos que passaram não tiveram coragem de fazer. Nós tivemos, nós fizemos. Né? Isso é estar a favor da população. Sabe por quê, pastor? Se eu fico caladinho, cruzar os braços, é uma das decisões que foi difícil ser tomada. Porque a proporção que veio, que nós sabíamos que viria, seria gigantesca. Né? E nós acreditaríamos que a retaliação para cima de nós seria maior, né? Ela foi gigantesca, foi pesada. Né? E aí eu quero ver quem falou assim, o Alisson é mentiroso, o Alisson está mentindo, é calúnia. Então, assim, eu prefiro não falar de coisas porque eu não consigo provar. Eu sei do que eu vi, eu sei das provas que eu vi. Não vou nem citar jamais. Por quê? Porque, é mentira. Né? Mas se a gente tivesse passado da CPI, eu ia trazer. Né? Então, assim, porque eu posso receber até um processo se eu falar de uma situação que eu não consigo provar. Então, eu tenho que provar para depois eu falar. Hoje, né? Isso. Então, primeiro você tem que provar, depois você fala. Né? Foi o que nós fizemos no caso do concurso. Nós provamos o fraude, provocando a justiça, né? E depois nós falamos. Né? Então, eu acredito que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Nós temos que entender uma coisa. Existem 3 poderes que governam a nossa nação: judiciário, executivo e legislativo. Tem muitas pessoas que acham que o legislativo ele é um braço do executivo. Não, é um poder diferente. Nós temos que trabalhar de forma individual, Câmara. Ainda que algumas coisas a gente tenha harmonia com a administração, mas o nosso trabalho é um poder diferente. Né? Mas as pessoas preferem se aliar e fazer com que a Câmara se torne um braço, um pé, quase que o corpo todo, até a cabeça da administração. Não é assim que funciona. Né? Então, o nosso papel é esse. É por isso que muitas das vezes, muitas pessoas não gostam de vereador. Né? 90%. Isso, gestor, secretário, por quê? Porque a função, eu costumo assemelhar com a polícia militar, a polícia civil, qualquer outro órgão da polícia. Né? É poucas pessoas gostam de polícia. Quem que não gosta de polícia? Quem está errado, não é? Mas quem está certinho, passa uma segurança. Não, ali, só de saber que está perto. Isso, só saber que está perto, minha proteção está ali. Porque aonde está um bom policial, ele impõe o quê? Segurança no ambiente. Né? Ainda que existam muitos corruptos, a gente sabe que, infelizmente, é o que eu estou dizendo em todos os segmentos. Existe a corrupção, existe o mau caráter, desde da igreja a todos os outros segmentos, que é onde a gente pensa assim, o lugar que jamais poderia ter erro é na igreja. Né? Talvez é onde que mais tem. Né? É o ser humano, é onde... Um passando a perna do outro e vai embora. Muitos escândalos, né? N problemas. Então, nós precisamos entender, é o ser humano, onde tem o ser humano, tem problema. Né? Vamos lá, o senhor já sofreu algum preconceito ou crítica por ser um vereador e evangélico? Já, vários. Fala que quem é evangélico, quem é pastor, quem é crente, não pode envolver em política, porque política é do diabo. Né? É o que muitas das vezes as pessoas querem pensar. Né? Então não é assim que funciona. Enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade que é do diabo, aí vai entrar as pessoas mau caráter e vai tomar posse de todos os segmentos. Né? Então eu sei do meu chamado, eu sei do meu papel, eu sei da missão que Deus me deu a oportunidade de exercer. E isso, pastor, procuro dar o meu melhor
e me dedico. Portanto, hoje eu fico só por conta de vereança. Por quê? Para me fazer com excelência, com dedicação. Então, eu dedico meu tempo exclusivamente à vida pública. Meu tempo é tempo integral para a vida pública. Boa. Vamos lá para nós. Que conselho você daria para o cristão que deseja entrar na política? O conselho que eu dou é primeiro ele buscar de Deus confirmação, porque tem muitas pessoas que falam assim, porque a política é muito suja. Não é a política que é suja. Muitas das vezes quando existe uma aglomeração de pessoas de todos os tipos, de todos os comportamentos, de todas as linhagens que se unem. Então, você vai deparar com pessoas com todos os perfis, com todos os caráteres. Entendeu? Então, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que ele precisa ter humildade, porque são 3 coisas que corrompem o homem, né? Poder, né? É uma das coisas. Se você, como um cristão, se você tem um poder, ainda que seja de vereança, que eu nem considero isso como poder, é uma autoridade, né? Mas eu não vejo isso como poder, eu não me acho melhor do que um gari, um varredor de rua, um trabalhador rural. Não me vejo diferente de nenhum deles, né? Mas tem pessoas que às vezes, ele recebeu um título, ele recebeu um diploma de vereador, ele já vai encher o pulmão de ar, estufar o peito e achar que é alguém, né? Nós somos alguém sim, independente do lugar que nós estamos, né? Mas muitas das vezes o ser humano acha e te rotula que você, até o ditado que diz aí, você vale o que tem, né? Então, realmente você vale o que tem, caráter. Então, a maior qualidade, a maior riqueza que você pode ter é caráter e humildade. Isso você constrói, não que as pessoas te rotulam, né? As pessoas te impõem como mau caráter, as pessoas te rotulam como mau caráter, mas isso não te define diante de Deus e a sua essência. É você ter caráter, é você e Deus, porque nós estamos falando de cristão, né? Então quem vai saber a essência e o seu caráter é Deus. Muitos vão te colocar rótulos, né? Mas isso não vai definir a sua imagem, o seu caráter e a sua essência diante de Deus. Então a primeira coisa a pessoa tem que saber é o seguinte: eu estou preparado para estar em um patamar acima, aonde várias pessoas virão até mim, né? E nós precisamos ter cuidado com o dinheiro, né? Não que, graças a Deus, nunca me corrompi. Isso jamais vou conseguir provar para aqueles que têm a tendência maliciosa em nos rotular, né? Mas o que basta para mim é provar para quem me colocou lá dentro, primeiramente, que é Deus, né? E as pessoas que me conhecem a fundo, que acreditaram no meu trabalho. Então é para esses que eu tenho que provar. Eles acham que você entra lá, que você ganha por reuniões, que você ganha para votar projetos, que você... enfim, várias situações. Inclusive, pessoas falaram que o Alisson gastou uma fortuna para se reeleger. Eu não preciso, porque o meu trabalho é feito durante 4 anos e as pessoas sabem disso, né? Portanto, nós tivemos aí várias pesquisas. Eu, inclusive, tive acesso a 2 do gestor atual, né? Aonde uma delas eu estava em primeiro lugar, né? E o vereador mais votado estava em segunda. Isso foi bem antes das eleições, né? Antes mesmo da campanha. E aí tivemos acesso à segunda e já inverteu, né? Aí eu já estava em segundo lugar, o vereador mais votado, então se seguiu o que estava previsto na pesquisa, né? Na sondagem, posso dizer assim, né? Uma coisa que é interna deles, mas que eu tive acesso, né? Então, assim, se a gente tiver que gastar a fortuna que muitos rotulam que a gente gasta para chegar no poder, não compensa, né? Porque, sem contar que a gente está dentro de um mandato que nós sabemos o que nós fazemos de forma social dentro de 4 anos. Eu sei e as pessoas que me procuram sabem quem é o Alisson Nogueira, qual é o trabalho social que ele faz, coisa que eu jamais citarei nomes. Eu fiz isso para fulano, para Bertano. Trabalho social, jamais. Mas as pessoas sabem quem é o Alisson e o que o Alisson fez para essas pessoas. Eu faço no particular, no social
e faço em prol da cidade, né? Portanto, o senhor pode ver, o senhor tem conhecimento, já consegui várias emendas parlamentares. Como eu disse, né, no mandato anterior, consegui carro, 250 mil, conseguiu utensílios para a área de saúde. Na gestão passada, a gente conseguiu também, inclusive consegui também 140 mil reais que foi destinado para a área de saúde, né? E consegui, na gestão passada, né, do atual gestor, consegui uma espinha aí no valor de 120 mil reais. A gente conseguiu um ônibus escolar no valor de 520 mil reais. A gente conseguiu aí 450 mil reais, né, para que fossem trocadas as lâmpadas do município, né, em lâmpadas de LED, melhorando assim a segurança, a iluminação do município, né? Então, assim, a gente tem várias conquistas, né? Então, eu não vim simplesmente para ser mais um vereador, né? O meu objetivo é tentar fazer a diferença e tentar fazer diferente. E Deus tem me dado graça para que eu possa fazer isso. Vamos lá, para finalizar. Qual é a palavra de fé que você daria para quem votou no senhor, para quem não votou, para todo o município de Piedade, Caratinga? Olha, palavra de fé. Primeiramente, você precisa entender uma coisa. A palavra de Deus diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E aqueles que a elas não se sujeitam, atraem para si maldições. Então, espera lá. Nós temos hoje um gestor que talvez você não goste. Eu já tive indiferenças, né? Posso ter daqui para frente, não sei, né? Tem vereadores, já teve no passado, né, que tiveram indiferenças talvez com as minhas atitudes. Respeito todos, graças a Deus, principalmente essa Câmara atual. Tenho um bom relacionamento com todos, né? Eu tenho alguns lá, tem vários, né, que eu tenho mais afinidade, né, sou mais próximo, né? Tem uns 3 lá que eu converso quase todos os dias. Pessoas que eu aprendi a respeitar, admirar, né? Eu queria até citar nomes, mas não vou citar porque é antiético, né? E outros a gente lá vai se aproximando aos poucos, né? Porque são colegas de Câmara e nosso objetivo, eu acredito que tem que ser o mesmo, a população, né? Então, a primeira coisa que você não gosta de mim, não gosta do outro vereador, não gosta do gestor, não gosta do tal secretário, você precisa entender que a palavra de Deus fala que essas autoridades foram constituídas por Deus. Então, você tem que respeitar. Se você não gosta, ore por elas, né? Independente da fé que você professe, abençoe essas autoridades, porque enquanto você amaldiçoar, praguejar, lançar palavra de maldições, não vai resolver, você só vai piorar a situação. Então comece a inverter agora os seus valores e os seus argumentos, comece a abençoar essas pessoas, ainda que você não goste, faça um esforço pelo menos para não amaldiçoar mais, ainda que você não ore, que você não consiga orar, porque o mandamento do Senhor Jesus é orar pelos nossos inimigos. Então, se você, pelo menos abençoar, a Bíblia diz, um dos maiores mandamentos, orar para os seus inimigos e bendizer aqueles que vos maldizem. Então, comece a agir de forma diferente, comece agora a ter pelo menos princípios de um cristão, de um homem, de uma mulher temente a Deus e comece a abençoar as autoridades do seu município, né? E que Deus te abençoe. E que você possa entender isso, que todas as autoridades, elas não são constituídas apenas através do voto, através de N situações impostas pelo sistema eleitoral. Mas a palavra de Deus diz que é Deus que constitui. Porque se não fosse assim, Deus não teria permitido e não teria sido constituída. Não é isso, pastor? Verdade. Quem quiser acompanhar o Alisson aí, o trabalho dele, é só procurar ele no Instagram. Isso. O Alisson Nogueira. Isso. O Arlisson, tá, gente? Eu falo Alisson, mas é errado. O Arlisson. WARLISSON. Nogueira. Procure lá. Eu tenho certeza que você vai conhecer o trabalho dele mais de perto. Eu tô até puxando a orelha dele. Falei, não, agora você tem que fazer uns vídeos mais apresentáveis. Seja, eu falei com ele ali, faz umas coisas mais bonitas. Vendendo meu peixe, me contrate. Faz um negócio legal. Então, vai lá, você vai conhecer ele mais perto, você vai entender o trabalho dele. E eu tenho certeza que hoje ele é vereador, futuramente ele está sendo candidato a um deputado e em nome de Jesus vai representar nós muito bem representado
Nós estamos aí na dependência de Deus, pensando um pouquinho mais baixo, mas... Pensou? Pensei um pouquinho mais baixo, Mas né? já pensou chegar lá um dia? Deus sabe de todas as coisas. Pastor, Deus sabe do meu coração e as pessoas que estão próximas de mim, principalmente esses vereadores, né? Que eu tenho mais afinidade, outros mais que já passaram, não estão mais. E várias pessoas sabem o quanto eu gosto da função que eu exerço, né? Não é profissão, mas é uma função, é um cargo, né? Então faço isso com excelência, faço com prazer, gosto, né? E sou remunerado, porque senão não teria como eu ajudar pessoas, também, né? me manter, né? Então, assim, eu me dedico porque eu sou remunerado e através disso eu consigo, né, me manter e também sobrar um pouco para me ajudar Quase nada sobre algumas você, pessoas. Mas glorifico a Deus por isso, né? Então, procure ele, conheça o trabalho dele mais de perto. Eu tenho certeza que será bênção. Você vai ter uma mudar a visão do Alisson Nogueira. Desde já quero agradecer a você que esteve conosco. Participe conosco, você que participar. Nós vamos trazer o Alisson depois, futuramente, para que ele venha fazer um bate-papo conosco, mande suas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a nossa vida também. Desde já eu agradeço a você. Todos os sábados nós temos episódios do Cercadinho Podcast, porque nós sabemos que todo propósito começa em meio a uma conversa. Que Deus abençoe a você e a sua casa.